Olá, tudo bem? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente aconchegante e repleto de arte da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts na área de saúde e bem-estar para ter uma conversa comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host. Hoje nós estamos recebendo aqui um cara com um currículo pesadíssimo. Sente só, Dr. Bruno Priante, fisioterapeuta, mestre e doutor em engenharia biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, especialista em ergonomia e osteopatia clínica pela Universidade Camilo Castelo Branco, coordenador da pós-graduação em fisioterapia ortopédica e traumatológica da Universidade do Vale do Paraíba e especialista no tratamento de pacientes com dor na coluna e escoliose. Currículo tão pesado que a mesa quase quebrou. Olá, seja bem-vindo, Bruno. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, por que fisioterapia, de onde você vem, fala pra gente aí. Primeiro, obrigado, né? É um prazer estar aqui batendo esse papo aí, levar boas informações aí para a sociedade. Quando o assunto é dor na coluna, escoliose, a gente vai conversar bastante aí de uma forma bem informal, né? E para trazer coisas boas aí, porque informação adequada ajuda a sociedade, ajuda as pessoas que precisam aí. Agradecer a 20, agradecer ao Marcos, esse grande profissional também. Obrigado. Se ele fosse falar o currículo dele aqui, aí sim a mesa talvez rachasse aqui, ia ser difícil, não, jamais, né? Que isso. Então, agradecer. A sua pergunta foi, né, falar um pouquinho da minha trajetória e tal, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Então, assim, eu sou fisioterapeuta já há 13 anos, né? Sempre gostei da área da saúde, digamos assim, né? Jogava futebol quando era jovem, né? E era bom de bola, não? Então, como jogador de futebol, eu sou um ótimo fisioterapeuta, né, pessoal? Então, gostava, cheguei a jogar um pouquinho aí, mas faltou um pouquinho de qualidade. E depois ingressei, digamos assim, eu tive o pensamento inicial de pensar em reabilitação por um pouco do que eu vivi nesse período, né? E sempre joguei futebol, então já tinha aquele direcionamento talvez de fisioterapia esportiva, algo nesse sentido. Até, você falou do currículo aí, no mestrado lidei com atletas e tal. Meu mestrado não foi direcionado para, digamos que, pacientes com dor em coluna vertebral, que é a minha grande prática clínica hoje em dia. Ele tinha um outro direcionamento, mas a vida foi cada vez mais me direcionando para esse mundo aí da coluna vertebral. Então, eu acabei que deixando um pouco de lado essa história da fisioterapia esportiva e praticamente nesses 13 anos eu lido com pacientes que têm algum tipo de disfunção, dor aguda, crônica em coluna vertebral. Então, assim, eu tive esse direcionamento de carreira. Mas, falando de carreira em si, duas coisas que sempre me apaixonaram muito aí era a ciência, né? O quanto ela pode nos ajudar aí, ajudar as pessoas, né, em todos os sentidos, não só na área da saúde, mas também na área da saúde. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, iniciação científica, era uma coisa que fazia meus olhos brilharem ali, e acabou norteando, graças a Deus, aí, boa parte da minha carreira, até hoje, tenho esse direcionamento. E eu sempre brinco, né, Marcos? Eu brinco que quem é da área da saúde, médico, fisioterapeuta, sei lá, algum outro profissional aí, eu brinco que alguma coisa de bom ele tem, né? Com certeza. Porque, poxa, ele quer ajudar as pessoas, né? Então, eu falo que quem escolhe essa área tem ali uma essência de querer ajudar o próximo, fazer mais por ele. Então, acho que esse é um dos nossos motivadores aí, digamos assim. Maravilha, excepcional. Vi você falando aí que tem um foco grande na parte de dor em coluna vertebral, né? Hoje, salvo engano, a questão de dor lombar é uma das maiores causas de afastamento, de afastamento do trabalho no mundo. Não? Estou correto, não? Exatamente, Marcos. E eu vou até, né, falar para você que está ouvindo aí, dor lombar, ela é a principal causa de incapacidade no mundo por anos vividos com incapacidade. Ou seja, ela incapacita, ela afasta do trabalho, como você falou, muita gente. E não é só no Brasil. Isso é no mundo inteiro, né? Tem até uma figura num estudo científico que ele mostra um mapa mundi e tudo que é roxo, escuro, é onde dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo. E a gente vai ver que na maioria dos países do mundo, sejam de primeiro ou terceiro mundo, digamos assim,
dor lombar é a principal causa de incapacidade. Entendi. E aí a gente pode pensar o quê, Marcos? Poxa, isso deve ser algo muito grave, né? Sim. Porque, poxa, se incapacita tanto assim. Só que a maioria das dores lombares, elas são inespecíficas, ou seja, o que é isso? Ela não tem uma causa grave específica. Eu costumo dizer que dor lombar não é uma doença, é um sintoma na maioria das vezes. Perfeito. E se a gente for pensar em história natural, a maioria delas se resolve em cerca de 4, 6 semanas. Às vezes até antes, muitas das vezes antes, né? Principalmente com uma abordagem adequada, mas às vezes até sem tratamento, elas evoluem rápido. A história natural é boa. E é o que eu sempre falo, Marcos. Essa conta não está batendo. Ou seja, como que uma coisa que é a principal causa de incapacidade no mundo, na maioria das vezes não é grave. Alguma coisa está errada nessa história aí, Entendi. é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui. Mas mesmo aquelas dores que têm uma duração mais longa, assim, a pessoa fica 2, 3 anos com dores, com o tratamento correto, existe uma capacidade de resolutividade, na maioria das vezes, de até 6 meses? Pensando em 6 semanas, mais isso. 1 mês e meio e tal. Na verdade, muitos pacientes que têm dor persistente, dor crônica, que têm 2, 3 anos de dor, muitos deles, na verdade, chegaram a esse ponto justamente por uma abordagem inadequada. Entendi. Logo de cara. É lógico que tem pacientes que têm outras condições, Claro. condições específicas, mais graves, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas falando estatisticamente, ou seja, nós temos 10 pessoas nessa sala, faz de conta, e todas têm dor lombar. A probabilidade de alguém ter algo grave é muito pequena. Talvez nenhuma em 10 teria. Se tivesse 100 pessoas, talvez uma em 100 teria uma condição mais específica, mais grave. Então, em geral, isso assim, é como eu sempre falo, né? Como o Marcos falou, eu sou professor universitário também, eu falo para os alunos, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência, né? Na verdade, sou eu que estou dizendo, mas por intermédio dela, estudos robustos que nos mostram esse tipo de situação. E não é qualquer estudo também que você vai pegar, porque o pessoal confunde muitas vezes aí questão de, se está escrito em algum artigo, acha que é uma verdade absoluta e a gente cada vez mais vê que tem que ter aí alguns pesos que tem que ser levado na Até porque a maioria das coisas que estão publicadas são muito ruins e mais atrapalham do que ajuda no raciocínio do clínico, né, do médico, fisioterapeuta, qualquer profissional. Claro, muito viés. Se você que tiver o interesse, você consegue provar qualquer coisa hoje em dia usando artigo científico e muitas tem vezes evidência para tudo. Exatamente. Se é de qualidade ou não, aí a conversa é outra. Exatamente. Com relação a essa parte de dor lombar, uma coisa que as pessoas falam muito e às vezes é até uma queixa comum de consultório, né? A pessoa fala, poxa, eu tenho uma hérnia na lombar e tal, e aí eu tenho muita dor. Essa questão da capacidade de resolutividade, primeiro que hérnia, na maioria das vezes, ela não é para ser tão desconfortável quanto se vende por aí, né? A capacidade de ser limitante não é tão grande assim. E na sua vivência, as que são realmente desconfortáveis, que têm uma tradução de dor importante, você consegue ver também uma resolutividade rápida, exige uma questão mais complicada, mais cirúrgica, como é? Esse é um assunto bem legal, né? Porque hérnia de disco todo mundo já ouviu falar, né? Você que está ouvindo aí, eu falo que hérnia de disco, causa de dor lombar, hérnia de disco, eu tenho uma hérnia, eu brinco, tem paciente que ele tem 3 filhos, a Maria, o João e a hérnia. E a hérnia. Né? Porque a minha hérnia hoje, ela acordou brava, vou ter que chamar a atenção dela. Vamos falar mais uma vez assim de estatística, mas de uma forma leve para todo mundo entender. A cada 100 pessoas que têm hérnia de disco, você faz uma ressonância, elas têm hérnia de disco. Para a gente jogar bem para cima, hein? A gente podia jogar isso até mais para baixo. 10 aqui, vamos jogar 15 para jogar bem para cima. Só 15 vão ter sintomas por causa da hérnia. A cada 100, 15 A cada 100, 15 para jogar assim. Lá no alto. Para a gente ser assim, amigo de querer falar que a estrutura está governando o sintoma ali. E falamos aqui de qualquer sintoma, não necessariamente de sintomas limitantes. Exatamente. E na verdade, então vamos lá. 15, vamos pegar, de 100 pessoas, 15, 100 pessoas que têm hérnia, hein, pessoal? Então, pode ser que você tenha hérnia e você nem saiba. E isso não necessariamente é um grande problema. A gente chama isso de discopatia, porque não necessariamente hérnia vai ser lá a extrusão discal, vai ser talvez um estágio mais avançado, aí tem o sequestro, aí tem outras questões. Mas mesmo assim, discopatia é comum em assintomáticos também, ou seja, em pessoas que não têm dor. Perfeito. Se a gente pegar 1000 pessoas na rua, fizer uma ressonância em todas, ninguém tinha dor, provavelmente todas vão ter algum tipo de discopatia. Eu costumo dizer assim, isso é processo natural do envelhecimento. Muitas das vezes igual ruga, igual cabelo branco,
E ruga e cabelo branco não necessariamente dói, né, Marcos? Dói, às vezes, olhando no espelho ali, né? Eu já estou começando aqui com alguns cabelos brancos já. Exato. Mas não necessariamente causa dor. Perfeito. Então, é óbvio, por isso que precisa de uma boa avaliação para saber se aquilo está sendo sintomático ou não. Mas aí, Bruno, e os 15 que tem dor por causa da hérnia, o exemplo que a gente deu aqui? Perfeito. A maioria deles vai ter uma condição grave? Não. A maioria, muitas das vezes com um tratamento adequado, vai ter a questão da resolução. É lógico que tem sintomas, algumas situações que são mais agudas, tem alguns pacientes que não evoluem tão bem, e por isso que a gente tem que saber exatamente quais são os critérios para direcionar, seja para uma intervenção conservadora, que é fisioterapia, Perfeito. ou alguma medicação que o médico venha direcionar, ou um procedimento cirúrgico. Mas, em geral, a esmagadora maioria não precisa de um procedimento cirúrgico numa extrusão discal, uma hérnia de disco, inclusive que tenha sintomas condizentes. Isso é tratável, as pessoas precisam entender isso, né? Que na maioria das vezes isso é tratável com uma abordagem adequada por um especialista e tudo mais. Entendido. Na parte da reumatologia, que é o que eu sou apaixonado, gosto e atendo, a gente percebe muito essa questão de dor lombar relacionada a algumas patologias, né? E uma das regras que a gente tem é sempre aquela dor que tem o início mais durante o período da manhã, não vou dizer sempre, mas na maioria absoluta das vezes, a dor com um ciclo mais durante a madrugada, com alguma rigidez matinal, e quando você faz atividade física, geralmente tem uma melhora do processo de dor. A questão é a seguinte: quando você faz a sua intervenção lá para a melhora desse paciente e nota-se que não está tendo aquele resultado favorável, quando definir se é cirúrgico, se não é? Porque o que eu percebo que muitas vezes a indicação, não querendo fazer jus de valor sobre a especialidade de ninguém, mas às vezes a gente percebe uma superindicação, né? uma hiperdiagnóstico cirúrgico, uma hiperindicação. E aí, na sua prática, como que você vê isso? Isso é bem complicado, né, Marcos? Assim, se a gente for pensar em sintoma de extrusões discais, hérnias de disco, em geral, a dor na perna é maior do que na lombar. Tem muito paciente que tem hérnia e nem tem dor lombar, ele tem dor radicular, uma dor na perna, por exemplo. Ele pode ter alterações reflexas, motoras, que não são tão comuns, mas podem acontecer. Ele pode ter diminuição de sensibilidade, formigamento na perna. Então, isso são sintomas, não quer dizer que seja pela hérnia. Sim. Mas a gente precisa de uma boa avaliação, um bom exame, para poder direcionar isso da melhor maneira possível. Certo. A grande questão a gente fala que a clínica é soberana. O que é isso? Perfeito. As características clínicas, ou seja, para você que está assistindo aí, o que você vem apresentar de dor, por exemplo, de fraqueza muscular, por exemplo, de formigamento, o quanto isso dura, ou o quanto isso está aumentando, o quanto isso melhora ou não com um tratamento adequado, isso que norteia para o paciente em geral evoluir ou não. O que é clássico, assim, que às vezes ele nem precisa do tratamento fisioterapêutico antes, ou algo nesse sentido, ou medicamentoso, que muitas das vezes é algo mais grave. Perfeito. Então tem as bandeiras vermelhas que a gente fala, tipo as red flags, né? Então, que assim, esse cara tem que evoluir, ou melhor, tem que ser direcionado para um médico, ou algo nesse sentido, para até uma intervenção mais voltada para a cirurgia. Certo. Paciente que tem, sei lá, anestesia bilateral das pernas. O que é anestesia? Não é formigamento. Anestesia é ter episódios de parar de funcionar bilateralmente, ou seja, dos dois lados da perna. Tanto de sensibilidade quanto mobilidade. Sim, é uma questão motora. Pode funcionar né? mesmo. Tem pacientes, até para o público que está assistindo, né, que ele tem dificuldade de segurar a urina, de segurar fezes, né, desde que os sintomas começaram, algo nesse sentido, entre outras coisas que podem se encaixar nesse sentido. Mas assim, são sinais muito característicos, que aí sim ele precisa logo evoluir para a cirurgia. Ou o paciente tem uma diminuição de força lá na perna, por causa da hérnia. A gente avaliou e viu que isso aconteceu. E isso está progredindo. Os sinais neurológicos progridem. Então, isso também pode ser um tipo de indicação. Agora, tem que ver se ele está tendo uma abordagem adequada. A gente tem estudos que mostram o tempo. Olha, quanto tempo tratando para esse tipo de situação. Então, assim, tem várias coisas que vão além do exame de imagem. Eu sempre falo isso. Isso é um gancho legal. Exame de imagem, pessoal, para quem está ouvindo aí, radiografia, ressonância, como as pessoas chamam na radiografia de chapa, né? A chapa aí, a ressonância, a tomografia, são exames complementares. Perfeito. O próprio nome já diz, ele não chama exame carro-chefe. Exatamente. Ele chama exame complementar, então ele complementa o diagnóstico. Exato.
Então, se eu me basear só no exame de imagem para falar que o cara tem que operar ou não, ou que a hérnia é sintomática ou não, isso é um chute. A gente tem que olhar o quê? O exame clínico, avaliar, ver a história do paciente, o contexto dele, ver fisicamente como é que ele está. Isso que vai nortear, não só no começo, como no meio e no final do tratamento. Exato. Eu costumo dizer para os pacientes que exame é tinta no papel, né? Então, o que interessa, a gente não está tratando o exame, a gente está tratando você. Então, não importa se o seu exame está extremamente problemático, mas a sua clínica está boa. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o paciente vem com um exame muito bom e um quadro extremamente problemático e que a gente tem uma nuance muito grande de coisas que precisam ser observadas. Daí a necessidade de um aspecto multidisciplinar muito importante, que aí um fisioterapeuta acima da média absurdo, igual você, é uma coisa que a gente tem que ter aí, obviamente, para conduzir melhor o quadro de cada paciente. Sim, agora, falando de red flags... Desculpa, Marcos, só um detalhezinho eu acho muito importante para as pessoas. Não é porque o paciente tem essa dor na perna que ele vai ter essa fraqueza motora ou que ele vai evoluir dessa forma. A maioria não evolui. É que a dor é muito forte, às vezes, para um paciente que tem uma condição específica por hérnia. Perfeito. E aí ele fica assustado. E o profissional, seja médico ou fisioterapeuta, entender sobre prognóstico, ou seja, como é a tendência dele ficar com o tempo, daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, isso ajuda muito, às vezes até para tranquilizar esse paciente, para ele não precisar passar por um procedimento que não é adequado, seja medicamentoso, cirúrgico ou até alguma intervenção voltada para exercício, algo nesse sentido. Maravilha, excepcional. Bom, algumas situações entram muito no imaginário popular, inclusive não só popular, mas de muitos médicos também, vamos incluir nesse caso aí. Quando a gente fala, você falou aí das red flags, remete muito àquela questão das fitinhas coloridas que a gente vê por aí, que o pessoal utiliza. Falando em cor, né? Que aí a grande desculpa é que aquilo serve para estabilização articular, estabilização de grupos musculares. Há pessoas que defendem com unhas e dentes, há pessoas que falam que aquilo não serve para absolutamente nada. E aí eu queria saber o que a ciência diz, o que você acha a respeito disso, você usa, não usa, como é que é? Isso é um dos... Eu falo que abordagens inadequadas, a gente falou que dor lombar era a principal causa de incapacidade no mundo, mesmo na maioria das vezes não sendo uma coisa grave. Tudo na vida é multifatorial, ou seja, vários fatores influenciam para isso acontecer. Mas com certeza um deles, um muito forte, é a abordagem inadequada, tratamentos inadequados que são direcionados para a população, como você deu o exemplo, algo que é colorido, bonito, mas que na verdade não tem influência nenhuma. Pensa, pessoal, dor lombar é uma condição que envolve vários aspectos, não só físicos, como psicossociais, que a gente fala, do contexto do paciente. E aí eu vou lá e simplesmente vou colar uma fitinha azul, verde, rosa, não sei a cor que a pessoa prefere, e vou falar que vou resolver o problema da pessoa ali, ou uma situação como essa de hérnia de disco com sintomas condizentes. Eu vou lá, vou colocar uma fitinha, sei lá, que vai empurrar essa hérnia para dentro de novo, ou seja, isso não é nem plausível. Claro. E cientificamente falando, não só fita colorida nas costas, como várias outras coisas que estão disseminadas aí, não tem qualquer evidência científica ou tem evidência de que não funciona, ou que é igual a placebo, ou seja, aplicar do jeito que é proposto e aplicar de uma forma aleatória tem um efeito muito pequeno que está muito mais relacionado ao paciente se sentir tratado do que a uma real melhora. E a gente vai falar assim, mas é uma coisinha que funciona, é um placebinho que funciona. A gente acabou de dizer aqui, a gente vai falar pela terceira vez, dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo. Será que não é muito? Porque começou com um placebinho lá, aí o paciente achou que aquilo resolveu o problema, não melhorou, aí ele continua com dor, ele entra num ciclo vicioso de cronificação de sintomas, e aí, eu brinco, é um boné velho. Aí é muito mais difícil de tratar esse paciente, porque ele já tem um monte de crença inadequada sobre a condição. Até se você quiser aqui, a gente pode falar só sobre isso. Por favor. Mitos e crenças relacionadas à dor na coluna. Por favor, acho que isso é de, como é de utilidade pública aí, né? Isso tem que ser cada vez mais disseminado. Então, assim, mitos e crenças, vamos lá. Primeiro, que o exercício machuca sempre, que quem tem dor ou tem hérnia nunca mais vai poder agachar ou caminhar. Pessoal, eu vou até dar uma mexida aqui na cadeira, né, para olhar para a câmera aqui, para falar com quem está ouvindo aí. Como é que alguém pode falar que se você tem dor na coluna, você não pode mais caminhar? Então ele vai fazer o quê? Ele vai flutuar, então, né? Tipo, ele vai, sei lá, vai ter que mudar a gravidade aqui. Pessoal, a gente caminha do banheiro para a cozinha, da cozinha para o quintal, e assim vai.
Ah, o paciente não pode fazer isso porque tem impacto. Impacto tem em tudo. Nós estamos aqui, eu estou batendo meu pé no chão, tem impacto. O único lugar que não tem impacto ou que o impacto é diferente é na Lua. Que aí, naturalmente, né, ia ser diferente. O nosso corpo foi feito para absorver esse tipo de impacto. Então, é claro, numa fase irritativa tem algumas restrições. Mas como que o paciente não vai mais agachar porque ele tem uma hérnia ou porque ele tem dor? Exato. Pode ser que ele tenha que fazer algumas adaptações numa fase mais aguda. Mas, pessoal, se ele não agachar, como é que ele vai no banheiro? Como é que ele faz o número 2 no banheiro? Vai fazer como? Ele vai deitar no vaso sanitário? Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, isso deixa o paciente o quê? Com medo, evitação, que são características muito comuns em pacientes crônicos. Por quê? Por uma abordagem inadequada numa fase inicial. Por exemplo, Marcos, repouso. Repouso, na maioria das vezes, é contraindicado para quem tem dor lombar, principalmente se é uma condição inespecífica. Sim. A gente fala que o máximo que a gente vai fazer é um descanso ativo. Ele vai se manter o mais ativo possível, né? Claro, dentro da limitação dele. Uhum. A ciência já nos mostra. Olha só, quanto mais ativo o paciente ficar numa crise de dor lombar, principalmente se for uma dor local, normalmente inespecífica que a gente fala, mais rápido ele vai evoluir nos sintomas. O repouso retarda, na maioria das vezes, a melhora dos sintomas do paciente. E às vezes você gera até uma limitação por conta de uma sarcopenização, uma redução de massa muscular na área ali, o ganho vai... E assim vai. Imagina num idoso, exato, algo nesse sentido. Puxando um pouco para a parte de reumatologia, quando a gente puxa, falando das espondiloartrites, espondilite anquilosante e tudo mais, as pessoas, é uma pergunta muito comum de consultório que as pessoas fazem exatamente em atividade física. Será que eu posso fazer? Aí eu sempre falo o seguinte, não é que você, será que eu posso? Você deve fazer. Sim. A questão é, qual o tipo de exercício que nós vamos orientar? E aí depende de cada caso, depende de fragilidade muscular, depende de constituição articular e óssea e tudo mais, mas de qualquer maneira a atividade física ela não só é um fator possível, como é imprescindível na maioria das vezes, né? Se bem orientada, obviamente. Evoluindo gradativamente. A pessoa tem que entender isso que o Marcos comentou aqui. Se você tem dor na coluna, se você se exerce, primeiro, um dos fatores que aumentam a probabilidade de alguém ter dor nas costas, para todo mundo ouvir bem claro isso, sedentarismo. O indivíduo que é sedentário, ele aumenta a probabilidade. Só que assim, as pessoas entendem assim, eu vou trocar um pouquinho para quem é leigo, digamos assim, né, entender. Eu vou ter um infarto. É porque meu pai teve. O seu pai ter é um fator de risco. Claro. Agora, um fator de risco isolado, nem sempre ele é suficiente. O fator de risco ele é útil se eu tiver vários fatores. Então, ele é fumante, sedentário, o pai teve um infarto, ele é estressado pra caramba. Aí você vai aumentando a probabilidade do paciente ter. Então, não é todo mundo que é sedentário que vai ter dor na coluna. Agora, se ele é sedentário, se ele é fumante, se ele tem crenças inadequadas, que é o que a gente está falando aqui sobre a condição, sim. Isso vai juntando e vai aumentando a probabilidade dele cronificar o sintoma. Só que às vezes as pessoas ficam muito fixadas em padrões físicos ou em coisas que na verdade não causam dor lombar. Vou dar um exemplo, Marcos, que eu acho que também é de saúde pública aí para a população, que aí eu faço meia-culpa para a minha profissão, que é a fisioterapia, que é a história da postura. Se você não tiver a postura XYZ, você vai ter dor na coluna. Você tem que ficar ereto. Se você se mexer, você vai ter dor na coluna. Aí os caras investem milhões, entre aspas, em cadeiras ergonômicas, em outras coisas que... Isso não tem relação de causalidade com dor na coluna. A ciência tem revisões de literatura que mostram que postura XYZ não se associam com dor na coluna, com dor lombar, por exemplo. Então, eu conto uma historinha, Marcos. Posso contar aqui? Claro, por favor. Aqui é um lugar para contar a história. Aqui é o lugar, né? certo para contar a história. Então, escuta aí, porque isso aqui serve para a sua vida, né? Causa e correlação. As pessoas se confundem, e aí são os profissionais e a população também. O que causa algo? Eu vou contar a historinha, a gente vai entender. Se eu te falar, Marcos, que chupar picolé aumenta a chance de eu ser atacado por um tubarão, você vai acreditar em mim? Provavelmente vou achar que você está meio doido, né? Tô maluco, né? Pensa aí, pessoal, vocês estão ouvindo. Chupar picolé, eu tô cravando, aumenta a probabilidade de ser atacado por um tubarão. Na verdade, isso não faz sentido, mas vamos lá. Quando que as pessoas consomem mais picolé, Marcos? No inverno ou no verão? No verão. Porque calorão, tá calor danado, e tal, né? Dá uma refrescada. Sim, claro. Eu também gosto, tal, tranquilo. Quando tem mais ataques de tubarão, estatisticamente, no inverno ou no verão? No verão. Porque no verão as pessoas entram mais na água. Logo,
Chupar picolé aumenta a chance de ser atacado por um tubarão? Não, isso não faz sentido. Só que se eu ver um recorte de momento, o verão, eu vou falar que uma coisa tem correlação com a outra, porque estava aqui e subiu. Perfeito. Mas na verdade não tem nada a ver. Só que, por que eu estou falando isso? Porque aí o paciente fala assim, você tem dor na lombar porque você tem hiperlordose, a sua lordose está mais acentuada. Só que o paciente tem 35 anos de idade, ele tem aquela lordose acentuada justamente todo esse tempo, vamos pôr aí, 33 anos da vida dele. E agora está doendo, foi por causa da lordose ou da hiperlordose? Não necessariamente, ela só está no mesmo local, no mesmo horário, é um recorte de momento. Então as pessoas se equivocam com isso. E aí eu vou fazer o quê? Vou falar que é a postura XY que está causando a dor, mas na verdade essa postura XY já está lá há um monte de tempo. É o picolé e tubarão da história. E aí qual é o problema disso? O fisioterapeuta ou qualquer outro profissional fica lá, postura, cria às vezes mais vigilância ainda num paciente que já é crônico, já está morrendo de medo de um monte de coisa, e isso só aumenta a probabilidade de cronificação. Pessoal, olha aqui, boa postura é a próxima. Ou seja, estou conversando com o Marcos aqui, eu já mudei de posição umas 30 vezes. Por quê? Estava desconfortável. Daqui a pouco eu abaixei, daqui a pouco eu mudei. Por isso que a gente fala que é a próxima. Então, muito mais importante do que uma específica é eu ter mobilidade para variar as posições. Exato. Isso é muito mais útil. Certo. E falando de postura, uma questão mais relacionada especificamente à prática de atividade física. A questão postural é falada aqui quando está sentado e tudo mais, ok. Mas e aí a questão de ergonomia durante prática de atividade física? Até que ponto isso tem um impacto realmente grande? Em algumas situações, até para otimizar determinados grupos musculares, talvez faça sentido algumas coisas. Perfeito. Eu quero trabalhar mais, sei lá, porção inferior do glúteo máximo, do bumbum lá, pessoal. Beleza, talvez uma posição articular e tal, isso seja melhor, uma correção dali, você joga mais para frente, joga mais para trás, aí faz sentido. Agora tem que ser um objetivo. Claro. Do contrário, vamos pensar em dia a dia, se fosse não para o exercício, mas para agachar, para fazer alguma coisa de dia a dia. Bruno, eu tenho que ficar contraindo o abdômen o tempo todo, que aí é uma outra meia-culpa para a minha profissão. Né? Boa. Talvez para o exercício, em algumas situações, isso pode ser útil se for um objetivo. Agora, para o dia a dia, pergunta, você está contraindo seu abdômen agora aí, Marcos, voluntariamente? Vou ser bem sincero, não. Né? Pessoal, tem mais pessoas aqui na sala. Ninguém está contraindo, eles balançaram a cabeça. Ou seja, porque isso não é natural. A nossa musculatura abdominal já está ativa naturalmente o que precisa. Quando eu abaixo, ela já naturalmente também estará ativa para o que eu preciso. Só que aí a gente faz o quê? Engessa o paciente. Se você não agachar de tal forma, você vai ter dor. Então, a gente está aumentando a vigilância. Tem um estudo, Marcos, que ele mostra, pegou pessoas que tinham dor lombar crônica e pessoas que não tinham dor lombar. E viram a ativação muscular, com um eletromiógrafo de superfície, de musculatura de tronco. E eles viram o quê? Eles viram que quem tinha dor lombar crônica tinha uma ativação muscular maior do que os assintomáticos. E muita gente acredita que quanto mais ativação eu tiver, menos chance eu tenho de ter dor. E foi, na verdade, ao contrário. Quanto mais ativação abdominal, maior a dor. Era o paciente com dor lombar crônica. Por quê? Porque provavelmente a vida inteira falaram que ele tem que ficar contraindo. E isso não é que, em alguns casos, pode ser útil a gente trabalhar esse tipo de situação. Casos e casos. Casos e casos, mas aí você deixa o paciente, mais uma vez, hipervigilante, com medo de se movimentar, e isso sim contribui para a cronificação dos sintomas ou algo nesse sentido. Entendeu? Muito bom, muito interessante, cara. Bom, você deve ver cada coisa aí no seu dia a dia de intervenções incorretas, né? Eu brinco que no primeiro dia, na primeira sessão, depois da avaliação, a gente mais fica quebrando crença do paciente do que quebrando assim, né? A gente vai fazendo ele refletir sobre aquilo, fazendo, faz sentido isso aqui para você, faz sentido isso aqui, para que ele entenda melhor e para que isso não contribua para o malefício dele, né? Claro, muito interessante mesmo. Bom, você está assistindo aí o Papo 20, esse podcast está muito massa. Olha aqui a nossa logo, poxa, é Prime, hein? É Prime. Fala a verdade, tá ou não tá feliz, satisfeito? Outro padrão. Outro padrão, maravilha. A gente falou um pouquinho sobre escoliose, sobre questões posturais. Uma dúvida que eu tenho relacionado até um pouco a isso, de questão de dor lombar, está relacionada exatamente a até que ponto essa escoliose ela pode ser a causa de dor e não apenas um aspecto estético, e que é relacionado também à listese vertebral, que é um nome que não é tão comum para a população em geral, mas é quando há escorregamento de vértebra, que existem casos graves, né, mas na maioria absoluta das vezes a listese ela não tem um impacto tão grande assim.
Falando de listese, é tipo assim, imagina assim para você que está vendo, é como se fosse um escorregamento, digamos assim, aí tem vários graus, né, de uma vértebra em relação à outra. É mais comum de L5 para S1, ou seja, da última vértebra lombar para a primeira vértebra sacral ali, digamos assim. Ela pode ser sintomática, e aí, mais uma vez, a clínica é soberana, que a gente falou, ou seja, os sintomas, se eles forem condizentes com aquilo, beleza, tem que ser tratado, inclusive, na maioria das vezes, de maneira cirúrgica. Porém, tem graus... Se for graus mais elevados com sintomas que evoluem, sim. Mas a esmagadora maioria das listeses são assintomáticas, por incrível que pareça. Agora, é claro, depende do grau, por isso que a avaliação ela é extremamente importante. Mas, mais uma vez, a gente já falou disso antes, né? Mas eu tenho que ver o que o paciente está apresentando. Então, no exame físico, a nível de força, sensibilidade, se isso está alterado ou não. Porque às vezes o paciente tem dor lombar e tem a listese. Lembra da história do picolé e do tubarão? Sim. Às vezes ela só está ali e ele está com dor. Agora não, se os sintomas são condizentes, aí é uma outra coisa. Agora, escoliose, até para as pessoas que talvez muitos já ouviram falar, né? Escoliose é como se fosse um desvio da coluna. A pessoa está com a coluna torta, o leigo pensa dessa forma. Escoliose é como se fosse uma escada caracol, sabe? Eu acho que as pessoas conhecem aquela escada que faz assim, ó. Sim? Ela nunca é só um desvio num único plano, numa única vista. Ela é tridimensional. Então, normalmente, eu não vou ter só a coluna tortinha aqui e acabou. Tem outras situações. E a especialidade direciona para quê? Escoliose idiopática. Escoliose pode ter várias situações, pacientes neurológicos e tal. Mas é a do adolescente, né? Que é mais comum em meninas do que em meninos. E ela precisa de uma abordagem muito específica e adequada. Alguns pacientes de cirurgia com graus muito elevados e outros precisam ou de exercício específico. E assim, exercício específico mesmo e com muita frequência, tem que fazer em casa. E em alguns pacientes, pensando em alguns graus ou em que fase de crescimento ela está, eles são de colete. Um colete bom também, isso pode ajudar. Então, depende de que fase o paciente está. Se quiser, eu posso até falar um pouquinho de uma forma simples sobre isso. Eu tenho um questionamento. Vamos falar mais, porque é a sua área, dá para perceber que você curte bastante. Mas essa questão do colete sempre me intriga, porque o colete ele tem o papel corretivo dele, mas em alguns momentos ele também não gera um processo de atrofia da musculatura paravertebral e daí a necessidade da atividade física regular ou não? Pensa assim, vamos lá. Vamos do começo, que eu acho que a gente construir um raciocínio fica mais fácil para quem, principalmente para quem não conhece do assunto. Pensa assim, quando que a escoliose é um problema? Se a curva tem um negócio que chama ângulo de Cobb, a gente mensura na radiografia, o ortopedista, um bom fisioterapeuta também pode mensurar lá. Então eu tenho lá uma curva, eu consigo ver o desvio ali como se fosse lateral, assim, vamos pensar para o leigo. Quanto maior essa curva e quanto mais jovem o paciente é, ou seja, mais no começo da puberdade ele está, maior a chance de progressão. Então se eu tenho uma curva grande, para você que está ouvindo aí, e ele está lá com 11 anos de idade, por exemplo, adolescente tem 11 anos de idade, nem menstruou ainda, por exemplo, então assim, ela tem outras formas de a gente ver quanto ainda ela tem para crescer. Se falta muito ainda para ela crescer, que é o natural, a chance disso progredir é muito grande. Porém, se vou dar um outro exemplo, se ela está com uma curva menor, mas numa fase final de puberdade, sei lá, 16 anos, ou algo nesse sentido, a chance daquilo evoluir diminui bastante. Então, isso é muito importante na tomada de decisão. E o quanto esse paciente tem, por exemplo, de curva, falando para o leigo, assim, o quanto está torto ali aquela coluna, se é muito, se é pouco, naquele nível ou em outro nível. E aí, baseado nesses graus e em outras coisas que a gente avalia, obviamente, medições e tudo mais, a gente vai nortear. Não precisa de tratamento, ou precisa de tratamento com exercício corretivo. E, pessoal, exercício corretivo é com quem entende sobre o assunto. Eu falo assim, Marcos, o exercício corretivo não é tipo assim, vou alongar de um lado e fortalecer do outro. Isso aí já acabou faz 20 anos. Não acabou, mentira, porque existe muito ainda, infelizmente. Né? E principalmente em atendimentos, às vezes, sem especialidade nesse sentido. Mas vai o quê? Eu sempre falo que o exercício para a escoliose é daqui para cá, ou seja, imagina que ela está assim, são sempre na frente do espelho, para ela ter consciência do corpo. Então ela tem que perceber que isso não é o natural, ela tem que se autocorrigir. Então tem muito ativo nisso, é muito sensório motor. E é repetição, sentado, deitado, se mexendo, agachando. Claro, de acordo com a evolução do paciente. Alguns pacientes com curvas menores, a indicação é essa.
transformar aquilo num automatismo, né? Exatamente. Virar uma visceral. Então, Exatamente. se perceber errado e consertar. Exatamente, Perfeito. em atividades de dia a dia. Perfeito. Não é ficar alongando um lado, até porque é tridimensional. Lembra da escada caracol? Perfeito. Se eu ficar alongando de um lado, isso não vai mudar nada a vida dele. Empenar. Ou se ficar lá deitado com a perna para cima, com os braços para cima, o que isso vai mudar? Ela precisa se autocorrigir. E tem que ser repetido, fazer. Alguns casos, com escolioses maiores, com curvas maiores, eu, além dos exercícios, vou precisar de um colete. E aí é uma outra guerra. Porque o colete tem colete que é melhor e colete que é pior. Ou seja, hoje em dia ainda são prescritos, muitas das vezes, coletes que são extremamente desconfortáveis. Imagina, se você que está ouvindo aí, 12 anos, e você tivesse que usar um colete ali, comprimindo a sua coluna. Porque o colete, ele tem que ter a questão da compressão, porque ele quer evitar uma coisa que é progressiva. Então, ele tem que frear isso, sim? E aí tem coletes que são mais adaptados, que vão nas 3 dimensões. Hoje a ciência já nos mostra esse tipo de situação, até a gente aqui oferece, né? Eu lido com esses pacientes, o colete que tem o nível de evidência mais alto aí para direcionar para esse paciente. Lembrando que não são todos que precisam. Entendido. E aí ele vai trabalhar nesse tipo de situação. E o colete é uma coisa que é muito importante. Ele é bem... A ciência já nos traz que o paciente tem que usar sempre. Ele tira basicamente para tomar banho, para fazer exercício físico e uma outra situação. Quanto mais ele usar, mais chance ele tem de segurar a onda dessa curva. Entendi. Agora, tem alguns quadros, Marcos, que aí sim necessitam de cirurgia. Ou porque ele não evoluiu demais, ou porque ele já tem uma curva específica que direcione para a cirurgia. Então, é só para contextualizar mais ou menos nesse sentido. Então, a sua pergunta foi, será que o colete, ele não, diminui a ativação muscular, como às vezes a gente vê em outras situações? Não, se ela fizer os exercícios corretivos e até dentro do colete trabalhar essa história do daqui para cá. Então, ela é treinada a fazer isso, ela tem que brigar. Pensa assim, num jogo de futebol, tá lá um time ganhando de 8-0. Eu tenho que correr atrás. Claro. Eu tenho que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e assim por diante. Então eu estou correndo atrás. Correndo atrás nesse, e tentar passar, inclusive. Ou com o colete ou com o exercício. Eu dou um exemplo, a gente lida muito com adolescente, né? E até um paciente agora há pouco tempo, uma menina, e que está evoluindo bem, graças a Deus aí, e ela tem uma curva que está pré-cirúrgica até. A mãe quer tentar o conservador, quer fazer tudo, até porque tem indicação científica para isso ainda, mas está no começo da puberdade e tudo mais. E eu tenho que entrar no mundo dela. E o mundo dela era o quê? Ela gostava de heróis, sabe? De tipo Marvel, essas coisas aí. E eu também gosto, inclusive, mas isso é um outro assunto. Vamos fazer um podcast só disso. Só sobre. E aí, e o que acontece? Eu falei, pensa num vilão aí. Ela pensou, fala para mim, o Thanos. Acho que muitos conhecem. Pô, vilão forte, aquele que arrebenta mesmo. O Thanos é a escoliose da história. Pensa agora num herói que é assim, humano ali, mas que não tem tantos poderes. Pensa aí, não lembro qual ela pensou, mas sei lá, faz de conta que é a Viúva Negra lá, uma heroína que não tem grandes poderes. Já imaginou a Viúva Negra lutando com o Thanos? Ia ser covardia. O problema é grande, né? Aí eu falei assim, imagina que se você não fizer o exercício e se você não usar o colete do jeito que deve, vai ser tipo a Viúva Negra lutando com o Thanos. Como que a gente deixa a Viúva Negra mais forte? Faz de conta que ela tomou um negócio lá que ela virou a Hulk. Opa! Já dá uma briga aí. Já dá para dar. Thanos ali já... Dá uma briga já. Já dá uma briga. E o que é tomar o negócio para virar a Hulk? Usar o colete de forma adequada e se exercitar. Fazer os exercícios corretivos sempre que for direcionado ou como foi direcionado. Entendi. Então, a gente tem que entrar no mundo dela para que ela entenda a importância daquilo. Para que ela consiga fazer... não evoluir naturalmente e até diminuir esse tipo de situação. Certo. Viajando um pouco, a questão de suplementação para acelerar o ganho de massa auxilia? Não tem grande prova nisso? A nível de evidência científica para esse tipo de paciente? Para esse tipo de causa? Não necessariamente. Não há. Cientificamente falando, se for uma curva muito grande, principalmente no começo da puberdade, alguns casos vão para a cirurgia. Do contrário, exercício corretivo e colete. Exercício corretivo e colete. Cientificamente falando é isso. Uma pergunta bem específica agora relacionada à parte de escoliose. Para pessoas com síndrome de Marfan, que costuma ter uma escoliose bem mais acentuada, na maioria absoluta das vezes é cirúrgico? Existe a possibilidade de correção ou é uma coisa mais...
aí não é nem isso, não é nem muito da minha prática clínica em si, mas aí quando você tem uma outra condição de base, porque essa escoliose que a gente falou do adolescente é idiopática, ou seja, não tem uma causa definida, a gente ainda busca explicações para isso, pega uma parcela até pequena, relativamente pequena da população, mas aí quando o paciente é neurológico, ele tem alguma condição de base e tal, aí é mais complicado, porque você não tem como corrigir isso. Às vezes tem alguns até que tem alguma situação cognitiva, certo, aí é mais complicado. Mas alguns até pela questão da da autovisualização, da autocorreção, vai ser bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Aí é uma outra abordagem, até uma outra especialidade. Sim. Não adianta, tem que ser multidisciplinar. E deve ser uma luta diária você conseguir ali definir, até com os pais, né, com os responsáveis, questão, e aí, opera, não opera, tem indicação, olha, vamos mais devagar, dá para fazer. Eu gosto para tudo, pessoal, isso é para a vida, né? A história do alinhamento de expectativa. Você tem que alinhar a expectativa com o paciente, mostra os dados, fala para ele a sua opinião baseada nesses dados, na sua expertise, né, na sua experiência e tudo mais, e ele vai tomar a decisão. Agora você vai direcionar isso para ele, e não só para escoliose, para dor lombar da mesma forma. Eu opero, não opero, eu faço isso, não faço isso. Olha, pensa comigo, reflete, eu estou te expondo isso. Por isso, pessoal, quando você vai num profissional da saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, nutricionista, o que quer que seja, de acordo com a sua necessidade, a avaliação é extremamente importante para ele não só verificar o que está acontecendo e te dar um norte. Na minha avaliação, sempre, eu deixo ali pelo menos 10, 15 minutos no final, para quê? Falar assim, seu João, dona Maria, está acontecendo isso, por causa disso, disso. O que tem proposto para a sua situação é isso, para que você evolua em tanto tempo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de acordo com a condição clínica dele. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que o profissional da saúde, ele não fala nada, ele, toma isso aqui, tem a mesma faz impressão, exercício. exato. Mas por que eu estou fazendo exercício? Exato. Por que eu estou tomando isso aqui? Então a pessoa tem que saber. Então, falando para você que está ouvindo aí, procurem profissionais que direcionem isso, porque isso faz toda a diferença. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca e entrando nessa estatística da cronificação dos sintomas aí de dor lombar, o exemplo que a gente deu. O paciente ele tem que participar diretamente, ele tem que entender, mais do que fazer, ele tem que entender por que ele está fazendo, né? Porque senão vira só um repetidor e aí... Até para ele aderir melhor aqui. Exatamente. E conseguir perceber, palpar mesmo a sua progressão, porque isso é imprescindível, né? E pegando um gancho sobre o que a gente estava falando sobre dor lombar, é muito mais fácil você pegar uma fita colorida, algo lá na farmácia, colar na sua adesivo que tem cheirinho. Problema. Isso é muito mais rápido na cabeça dele. Só que na maioria das vezes não é esse o direcionamento. Perfeito. Só que eu, como profissional da saúde, tenho que explicar isso para ele. Perfeito. Ele tem que saber por que aquilo não é conveniente e por que a outra coisa é, e justamente por que ele precisa fazer aquilo e aquilo em determinadas fases. Agora, é lógico, a escolha vai ser sempre dele. É que eu ainda vejo, isso é uma reflexão, né? Já está aqui no bate-papo mesmo, então... Claro. Vamos lá. Vamos para a reflexão. Vamos para a filosofia, a gente já passou aqui por super-heróis, Marvel, e aí vai. Esse é o intuito aí, né? As pessoas, às vezes, e aí isso serve para tudo, para o leigo e para o profissional da saúde também. Sim. Perfeito. Ele quer soluções, às vezes, assim, rápidas para coisas que são um pouco mais complexas. Não existem soluções simples para problemas complexos. Exatamente. Eu tenho isso para a vida. E muitas das vezes ele troca os pés pelas mãos, ele acaba gastando mais dinheiro. Exato. Às vezes ele gasta mais tempo. Eu falo, dinheiro, a gente, em geral, você trabalha e você ganha de novo, digamos assim. Sim. Agora tempo já era. Hoje, 10 horas aqui, Exato. Não volta mais. Então, se ele tiver uma abordagem adequada, se ele tentar se informar melhor sobre o que realmente é aquilo e tal, cabe ao profissional da saúde fazer isso quando se atualiza, para direcionar o melhor, e cabe ao paciente da história, aí no que a gente está falando aqui, também refletir sobre isso e buscar um atendimento melhor. Hoje a gente tem ferramentas para isso. Claro. Né? Hoje, desde o Google até outras situações, a gente consegue pelo menos tentar entender se aquele profissional tem experiência, não tem. Sim, então, a gente tem que olhar. Eu sei que às vezes não é fácil, sim. Também tem muitas outras questões aí. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que começar a observar, a direcionar aí para ter uma abordagem mais adequada e para o paciente também resolver o problema dele da melhor maneira possível. Maravilha. Voltando para essa parte de coluna e aí alguns mitos, eu, na minha prática de consultório, eu percebo muitas vezes, e às vezes dá até dó, porque tem alguns pacientes que chegam e eles gastam todas as suas economias pagando 25 mil reais num colchão. Até que ponto essa questão da cama que você dorme tem um impacto real? Imã, treme aqui, esquenta ali, não sei o quê, e a cama alta, a cama baixa, densidade de espuma. Até que ponto isso é uma questão que realmente impera?
O Marcos está querendo ver o circo pegar fogo aqui. Eu estou aqui calmo, estou tranquilo. Vamos para a guerra. Está querendo ver o circo pegar fogo. E você falou 25 mil reais. Imagina quanto de tratamento adequado ele poderia fazer. E falo isso porque já vi paciente pagar 25 mil reais no colchão. Ó, com 25 mil reais dá para você fazer um bom atendimento, ou melhor, ter uma boa abordagem. Para dor na coluna, vamos lá. Inespecífica, que é a maioria dos casos que a gente falou aqui, que, vixe, sobra dinheiro para você ainda comer aí no bom restaurante, viajar um pouquinho. Colchão, vamos lá. Cientificamente falando, né? Eu não vou nem falar de plausibilidade, ou seja, do que é lógico ou não. E tal. Perfeito. Pensa, do ponto de vista científico, não existe um melhor colchão ou pior colchão. Não existe. Até porque é uma condição multifatorial. Então, como que eu vou falar que um colchão vai resolver ou não o problema? O que tem, e inclusive a posição de dormir, eu vou entrar nesse Gente, método. presta atenção nisso aqui que é muito importante. Não vai gastar 25 mil reais no colchão. Pelo amor de Deus. Colchão bom, olha só, é o que é confortável para você. Esse é o primeiro ponto. É igual tênis bom para correr, é o que é confortável para você, lógico, dentro de um padrão específico ali. E isso, mais uma vez, não sou eu que estou falando, é a ciência. Eu estou só reproduzindo o que está sendo evidenciado em dados. O que eu acho, pessoal, não muda a vida de vocês, só muda se o que eu acho é baseado em dados concretos. Isso serve para tudo, né? Para tudo. Então, assim, cientificamente falando, não tem um colchão melhor ou pior. O que a gente fala é que às vezes tem colchões que são muito velhos, então ele deita e afunda deforma, muito. Né? Então, assim, isso é até uma questão até de troca do colchão. Agora, não precisa investir todo esse dinheiro. Procure algo que você se sinta melhor. Tem pessoas que gostam de colchões com uma densidade maior, mais duro. Tem gente que gosta menos. Agora, vou colocar uma densidade aqui na sua pelve, que é melhor, no quadril. E vou colocar outra na escápula e vou colocar. Pessoal, não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu durmo numa posição e acordo em outra. Imagina, você deitou assim. Aí você acordou quase como um feto. E a densidade que estava maior no quadril e agora... Não faz o menor sentido. Isso não faz sentido. Entende? Então, assim, a posição de dormir, mesma coisa, você tem que deitar de lado e coloca um travesseiro no meio das pernas. Pessoal, o meu travesseiro amanhece lá no banheiro, porque ele começou no meio das pernas e terminou lá embaixo. E aí, o que o paciente catastrófico faz? O travesseiro foi para o banheiro, tá vendo? Minhas costas, vai arrebentar minhas costas. Dor não é um alarme, um alerta, entre outras coisas, de que algo está errado? Perfeito. Para todo mundo entender. Peguei uma faca, estou cutucando o abdômen de vocês. O que vocês vão fazer? Se proteger, dói. Dor é uma defesa do meu organismo. Claro. Se eu colocasse a faca aqui e você não sentisse nada, seria um problema, eu ia te machucar de verdade. Então, tudo que eu acho que é perigoso para mim pode ativar um alerta de dor. Isso é um assunto muito complexo, mas falando de forma simplista aqui. Perfeito. Se eu associar que o travesseiro não estar no meio das minhas pernas quando eu acordar traz dor, o que meu sistema vai fazer quando ele estiver lá no banheiro, o travesseiro? Ele vai ativar vias que direcionam para a dor. Exato. Então, isso é um problema. Posição. Tem pacientes que adoram dormir em decúbito ventral, mesmo com desconforto, porque tem uma preferência de direção, por exemplo, para extensão, que você vai remeter a extensão da coluna. Só para explicar, pessoal, decúbito ventral? Perdão, isso. Barriga para baixo. Boa. De barriga para baixo. Ou, agora vou pegar o ganho, decúbito dorsal, que é barriga para cima. Então, você aprendeu mais uma coisa aí agora, de nomenclatura. Então, gosto de deitar de barriga para baixo, dormir de barriga para baixo. Show de bola, você não vai comprimir nada. Pessoal, com todo o respeito, vamos lá. Tá começando a ficar nervoso, é isso aí, vamos lá. Com todo assim, digamos assim, a calma possível, a máxima possível. Sinceramente, você acha que o seu sistema, o seu corpo, não foi feito para dormir ou para ficar um pouco de barriga para baixo num colchão? O dia que seu sistema não for feito para ficar um pouco de barriga para baixo num colchão, ou até no chão, desculpa, tem alguma coisa muito errada nessa história. Exato. Então, é um pensamento estruturalista que mais atrapalha, ou seja, que só pensa na estrutura, do que ajuda. A gente acabou de falar que dor lombar depende de um monte de fatores. Exato. E eu vou ficar preso num único fator. Bruno, mas ele gosta de deitar de lado, de tal lado. É muito comum pacientes que estão em crises, por exemplo, de dor radicular, gostarem de deitar com esse lado para cima. Show de bola, seja feliz, não vai ser pro resto da vida. Está aliviando seu sono, está dormindo? Está tranquilo. Exatamente. Entendido. Altura de travesseiro serve para a mesma lógica? Meu pai dorme sem travesseiro. Ele adora ficar sem... Pai, tá tudo bem. Você põe um travesseiro, incomoda ele. Seja feliz. Entendi. Aliás, isso é uma coisa que eu não consigo entender. A gente vai em lojas, aí tá lá, travesseiro sendo vendido, que é bom para bico de papagaio, fibromialgia, traz o marido de volta, é para tudo. Não é? Sim ou não?
Aí eu me pergunto, aí ele usa o travesseiro, não acontece nada na vida dele. Acontece. Mas os caras continuam vendendo o travesseiro. Eu queria entender que país é esse, ou que mundo é esse que a gente vive. Travesseiro Isso não faz da o menor NASA. sentido. É. Pergunta para você, mais uma vez que está assistindo. Dor lombar tem várias questões multifatoriais. Tu acha mesmo que vai comprar um travesseiro e isso vai resolver o seu problema? Agora, o cara, como eu brinco, come salgadinho o dia inteiro, achocolatado todo dia, fuma pendrive, sedentário. Meu colchão não está legal, minha cadeira não é ergonômica, meu travesseiro hoje não está bom. Parem para pensar, eu não estou aqui para afirmar nada agora nesse momento. Reflitam. Será que é realmente o que vai mudar a sua vida, ou diminuir suas dores, ou fazer você ter mais longevidade? É você trocar o travesseiro, o colchão, ou você mudar seus hábitos de vida, se alimentar melhor, se exercitar, ficar menos estressado, tentar, às vezes até procurar ajuda nesse sentido. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Eu não sou o dono da verdade, só reflitam. Eu acho que esse é o grande ponto aí, até para a pessoa ter um ponto de partida para melhora. Eu costumo falar para os pacientes que muitas vezes o problema dele é um problema fácil e muito difícil de resolver ao mesmo tempo. É fácil porque ele depende de você deixar de ser sedentário. E é difícil porque depende de deixar de ser sedentário. Exatamente. Porque é uma situação complicada, né? Às vezes a pessoa ela é acostumada demais com o conforto e não consegue perceber o tamanho do prejuízo que ela tem. Muitas vezes o que eu percebo com pacientes, aí mudando um pouco do foco aqui da parte de coluna, a gente já está indo para o final, mas principalmente com questão de joelho, cara, o que eu percebo é o seguinte, o paciente, ele quer o milagre do remédio. Ele quer um remédio que dê para ele um milagre, mas se você falar, cara, você precisa fortalecer a sua musculatura acessória de joelho. E ele não acredita naquilo até o dia que ele faz e 15 dias depois a dor dele tem uma redução absurda, pura e simplesmente por exercício bem feito, bem executado e bem indicado. Não existe solução simples para problema complexo, né? Não existe você acreditar no seu vizinho, na moça que você encontrou na recepção do dentista e fazer aquilo ali e achar que vai dar certo. Está com dor, tem algum problema, procura um profissional que vai saber te indicar. E no caso aqui de dor de coluna, que conversa, hein? Doutor Bruno Priante, o cara acima da média. Posso fazer um gancho nisso que você falou? Por favor. Pessoal que está assistindo aí, exercício. Você não precisa nem ganhar força e ganhar mobilidade para melhorar a dor, até porque isso às vezes demora. Exercício tem efeito, além de músculo esquelético, que é isso que a gente acabou de falar, de força e mobilidade. Ele tem efeito psicofisiológico, muito importante. Tem efeito hormonal, tem efeito neurofisiológico. Então, antes mesmo de ganhar força ou algo nesse sentido, o exercício já trouxe outros benefícios. Claro, se bem aplicado, bem direcionado e tudo mais. Então, aí falando do fisioterapeuta, que é profissional do movimento, o bom fisioterapeuta, né? Certo. Ele consegue direcionar, aproveitar esses benefícios, por exemplo, para minimizar um desconforto, seja de uma dor lombar ou de uma dor lombar irradiada para a perna, que a gente já falou aqui, por uma situação até específica. Como que é o tratamento para uma extrusão discal, uma hernia de disco com sintomas condizentes? Envolve coisas passivas, ou seja, técnicas manuais em alguns casos, ou alguns outros recursos para analgesia, falando da parte fisioterapêutica da coisa. Mas boa parte, pensa numa pizza, os 6 pedaços da pizza é o quê? Gradativamente fazer ele evoluindo e usar o exercício para ativar a farmácia interna dele, entre aspas. Muito bom. Para modular, diminuir o sintoma. Então isso é muito, muito importante. Posso fazer só um adendo, Marcos? Por favor, vamos lá. A gente está falando do colchão e tem um outro tema que eu acho que é muito importante para os adolescentes aí da história. Meu filho tem dor porque a mochila dele está pesada. Pegando o mesmo gancho de travesseiro e tal. Mais uma vez, o moleque fica no celular o dia inteiro, vê TV o dia inteiro, não se exercita, às vezes tem até dificuldades sociais, pensando num contexto como um todo. Mais profundo, claro. E aí eu vou falar que é a mochila dele está causando dor nas costas. Mais uma vez, reflitam sobre isso. A ciência já nos mostra que isso não tem influência nenhuma, ou na maioria das vezes, para dor na coluna. Mas a gente fica muito preso em coisas que na verdade não fazem sentido. Então, eu acho que é para as pessoas, digamos assim, refletirem. Um outro gancho que eu acho que é legal falar, aí puxando para a escoliose e trazendo para a minha profissão. A gente falou da escoliose, falou de algo tridimensional, algo que tem que ser corretivo, que é exercício, às vezes colete. E tem pessoas que vendem que vão fazer um ajuste numa vértebra com terapia manual que vão corrigir escoliose. Desculpa, isso é piada. Isso deveria dar até uns dias de cadeia, me desculpa. Pelo menos uns 15 dias lá para o cara ficar assim, sabe? O negócio é tridimensional, o negócio é estrutural e eu vou com a minha mão fazer esse tipo de situação. Ou vou empurrar uma hérnia com a minha mão
quer dizer, voltando para uma outra situação, ou vou colar uma fita que vai puxar essa escoliose e vai ficar... Gente, isso é ridículo. Não caiam nesse tipo de conversa. Por isso a história que a gente falou aqui, de ter uma boa abordagem, de direcionar o que realmente é útil, isso é extremamente importante. Muito bom, muito interessante sua participação aqui, justamente porque está apagando alguns mitos. Para a gente ir para uma rota final, voltando para essa parte que eu estou gostando, que você está nervoso com os mitos aí, tudo mais. Começou calmo. Vamos jogar lenha na fogueira. Questão de palmilha, calçado para dor lombar, até que ponto vale a pena pagar um preço absurdo numa palmilha que encaixa no seu pé perfeitamente? Na maioria das vezes, insignificante. Não existe relação de causalidade entre postura do pé, pisada e dor lombar. Quem dera se fosse fácil assim, em alguns pacientes, somente crônicos, que tem outros componentes que influenciam na dor, né? Pessoal, sabe o que realmente influencia para um paciente ficar crônico? Mais uma vez, crenças inadequadas sobre a condição, imobilidade física, aí tem outras questões, ter muitos episódios prévios, aí envolve outras questões mais clínicas. Em momento nenhum você vai achar lá postura X ou Y, pisada X ou Y, até porque o cara, mais uma vez, teve a mesma pisada faz 30 anos e agora, de repente, a pisada falou assim, vou causar dor nas suas costas. Hoje não acordei bem, não, estou pisando aqui desse jeitinho. Falou assim, ó lombar, um probleminha para você. Isso não faz o menor sentido. Entendi. Alguns casos de diferença de membro muito significativa pode ser que contribua um pouquinho, aí você pode pensar, mas o dia que a gente resolver dor lombar com palmilha, meu Deus do céu. Para que fisioterapeuta? E detalhe, se a palmilha resolve? Eu sou fisioterapeuta e na minha clínica a gente direciona palmilhas funcionais, a gente tem essa aplicabilidade que é muito útil às vezes para dores nos pés e tal. Tem sua indicação, tem sua relevância. Existe, em alguns casos existe, tem grandes profissionais também que direcionam perfeito. Isso. Mas para dor lombar, e o cara gasta R$1.000, R$2.000 uma palmilha achando que... Mas aí que tá, né? É mais fácil às vezes comprar uma palmilha do que, mais uma vez, mudar hábitos de vida, começar a refletir sobre outras coisas e assim por diante. Exato, a gente sempre quer a poção mágica e salvadora, né? Ainda que seja uma palmilha, um colchão ou qualquer uma dessas quinquilharias que a gente acha por aí. Maravilha, muito bom. A gente está encaminhando aqui para a nossa rota final e eu vou pedir a você a gentileza de dizer para a gente, em 1 minuto, quem é Dr. Bruno Priantes. Filosofe, garoto. Tinha que ser no começo. Né? Agora já está, os ânimos estão exaltados. Sou um cara que detesta o colchão. Acho que o colchão nem é o maior dos problemas. Tem muita coisa aí que é bem pior, infelizmente, que é muito mal indicado para o paciente, né? A paciente chega lá para você com as costas parecendo uma pizza de pepperoni, né? Cheio de marca, porque ele viu isso num nadador, porque ele viu isso num ator, como se o nadador usar e o ator usar credenciasse aquilo como efetivo. Então, assim, a gente como sociedade tem que começar, né, a rever muitas situações aí. Mas a gente já falou um pouco sobre isso, não vou direcionar mais assunto nisso. Bem, Bruno Priante é pai, antes de mais nada, marido, né? A minha esposa é fisioterapeuta também. Conheci ela eu brinco que a fisioterapia me deu tudo na vida, inclusive a esposa. Esse momento aqui é média, tá, pessoal? Agora, você que é casado sabe o que eu estou falando, né? Ó, faça isso, sim? Valorize a esposa e faça isso em rede nacional, como eu estou fazendo agora. Entendeu? Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Vai por mim, você que está começando nesse caminho aí. Marido, minha esposa, né? Fisioterapeuta aí, como eu falei, a profissão me deu, inclusive ela, conheci na universidade. 2 filhas maravilhosas aí, a Laurinha e a Luísa, já sabem anatomia básica, inclusive, tá? Já estão ali com o ato. 2 meninas aí, maravilhosas, uma de 6 e outra vai fazer 2 aninhos daqui a pouco. Então, antes de profissional, a gente é marido, pai, filho, né? Muito do que eu estou falando aqui, dessa trajetória que eu comecei a falar, foi proporcionada também pelos meus pais, então, sempre, né? Meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, então, assim, matemática é com ele mesmo. Se tiver algum problema aí de conta, você manda para ele lá que ele faz rapidinho, assim, manda um WhatsApp para ele, ele te responde. Então, sempre, pelo exemplo deles, né, me direcionaram a ser apaixonado pelo que fazem, né? Então, assim, fazer com excelência. E para fazer com excelência, pessoal, não tem outro caminho. Tem que sentar o bumbum na cadeira e tem que estudar. Porque senão a gente é obrigado a escutar e concordar com tudo que nos passa. Exato. Né? E a gente vive numa sociedade, digamos assim, onde o senso crítico, onde questionar está cada vez ficando mais de lado. Né? Então, eu sempre tive essa veia questionadora e tal, muito
né? Também pelos meus pais aí. Então, como eu falei, o estudo, a base, os dados, como a gente falou aqui, eles norteiam não só a nossa vida profissional, mas também a vida pessoal, para ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Então, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais isso. Então, respondendo nesse gancho, então, filho, pai, marido, profissional, amo o que eu faço. Como eu falei aqui, a fisioterapia me deu tudo que eu tenho, literalmente. E até falando para fisioterapeutas, né? A gente escuta muito que a profissão às vezes é desvalorizada, e até acho que deveria ser muito mais valorizada, independente da área de atuação. Mas como eu falei, tudo que eu tenho foi ela que me deu. Então, assim, dá para ser extremamente bem sucedido sendo fisioterapeuta. A gente tem um papel importantíssimo na sociedade. Falando de dor, então, dores crônicas, dores agudas, talvez o fisioterapeuta seja um dos grandes profissionais para lidar com esses pacientes. Então, assim, para você que às vezes está meio desmotivado, meio assim, posso te dizer que, olha, dá para ser extremamente bem sucedido sendo fisioterapeuta. E eu procuro ter o quê? Um engajamento, óbvio, com a minha carreira, com as minhas coisas. Nós queremos também evoluir, crescer, ganhar dinheiro, isso é normal, tá, pessoal? Isso não está errado, não. Mas eu também quero que a minha profissão cresça, para que daqui talvez eu nem veja isso, né? A gente plante algumas coisas para que daqui a 50 anos, 100 anos, de repente, a nossa profissão esteja cada vez mais forte, cada vez mais consolidada aí na sociedade, como já é, mas acredito que ela pode estar ainda mais, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, espero que as pessoas aí que estão ouvindo consigam entender um pouquinho o quanto uma fisioterapia realmente de qualidade, uma reabilitação fisioterapêutica, sem a banalização que infelizmente ainda existe em outras áreas também, todas as áreas, o quanto ela pode ser importante para a sociedade. E para quem aí está começando a carreira ou está nesse meio, se embasar, se buscar, se aprofundar, as coisas acontecem, elas tendem a acontecer. Maravilha. Seu Instagram, doutor? @dr, né, de Dr. Bruno Prianti, com TI no final. Dr. Bruno Prianti, pessoal aí da edição falou que vai colocar, inclusive, aí no tá vendo? Já cobrei de vocês antes, né, e vai pro ar, não edita isso não, hein? Maravilha. Lá tem, inclusive, informações, basicamente meu Instagram é direcionado para informações sobre dor lombar. Esse é o grande direcionamento dele, tem coisas de escoliose também, é para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que querem aprender, mas também para o público em geral, o público leigo. Né, a minha grande prática clínica aí, em todo esse tempo aí de carreira, lidar com pacientes que têm dor em coluna vertebral. Maravilha, muito bom, muito interessante. Eu pedi para resumir em 1 minuto, eu vou resumir em uma palavra. Doutor Bruno é sabedoria. Muito bom. Gente, estamos chegando no final desse episódio, muito bom, episódio fantástico, realmente aí dá para tirar muita coisa interessante. Não era o primeiro tempo, não vai ter o segundo tempo agora? Vai ter, com certeza, talvez não hoje, mas certamente te chamaremos aí uma outra oportunidade para a gente discutir, porque dá para ver que aqui o papo é de altíssimo nível. Bom, mais uma vez estamos aqui na 20 Medical Office, é um espaço com muita parte de cultura, muito profissionalismo, muito aconchegante. Aqui tem muita questão relacionada com o renascentismo, para quem quiser conhecer o espaço, é muito interessante. Pegando essa tônica aqui de conhecimento, de sabedoria e de cultura, eu vou trazer uma citação aqui, pretendo trazer algumas vezes, se o pessoal da produção não se opor, que apenas uma frase que eu senti ela aqui na pele hoje, conversando com essa lenda. Educação é uma descoberta progressiva da nossa própria ignorância. Então, quanto mais você sabe, mais você descobre que você não está sabendo de absolutamente nada. Essa frase é do Voltaire, que viveu de 1694 a 1778. Doutor Bruno, foi um prazer descomunal conversar com você, espero vê-lo aqui mais algumas vezes, espero que sejam muitas para a gente poder trocar uma ideia aí sobre a fisioterapia, a medicina, saúde e bem-estar de uma maneira geral. Prazer é todo meu, obrigado. A condução, isso é um fenômeno, né? Que olha isso, para um entrevistado desse aí, pelo amor de Deus. Dá para seguir outra carreira, dá para fazer um paralelo. Rapaz, eu tô quase te chamando para ser co-host aqui, porque você manda muito, viu? Show de bola. Eu acho que a gente ganhava uma audiência. Eu também acho, hein? Pô, vamos pensando nisso aí. Show de bola. Não, mas só agradecer o pessoal da 20 também, essa estrutura maravilhosa aqui. Eu acho que isso tem que chegar cada vez para mais profissionais da saúde e mais pessoas aí também. Isso é de extrema importância. Te agradecer pela condução, é um outro grande profissional aí. Obrigado, a gente fica muito feliz de ver profissionais de todas as áreas da saúde aí nesse nível. Obrigado. É isso aí, tamo junto. Galera, Papo 20, YouTube, Instagram, tamo aí. Valeu!